Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra Laice, eu sou contadora, professora e advogada. Quero trazer para vocês hoje um tema, que é um tema assim, paixão que eu tenho, que é a área tributária, e aí hoje especificamente reforma tributária. Quero separar para vocês hoje reforma tributária em dois contextos, né? Reforma tributária, PEC 132, aprovada lá em dezembro de 2023, e agora o projeto de lei que a gente tem para fazer ali, então, a implementação dos demais tributos que foram prometidos lá no final do ano passado. Então, a PEC 132, né, a Emenda Constitucional 132 de 2023, ela trouxe para a gente a instituição de novos tributos e trouxe algumas alterações sobre os tributos já existentes hoje, como o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes, Doação. Trouxe também alterações sobre o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e também trouxe alterações no IPTU, né? O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Principalmente ali sobre esses três tributos, eu quero falar para vocês sobre então o que já é realidade, o que já está prometido na Constituição, e aí depois nós vamos falar sobre um conjuntinho de tributos que a gente conhecia como PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, que dão agora lugar ao que a gente vai chamar de IVA, o IVA dual, que são esses tributos são substituídos pela CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. A gente tem uma série de outras alterações que estão em votação ainda, então a gente não precisa ficar ansioso, não precisa se preocupar tanto com algumas questões, porque elas estão em andamento. Eu costumo dizer que isso ainda é um rascunho do futuro que nos espera. Tanto o IBS como a CBS não vão ser alterados imediatamente. A gente começa inicialmente em 2026 uma substituição de um pequeno, né, percentual da IBS nos tributos que a gente tem hoje de ISS e ICMS, e só em 2033 a gente entra com a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. E aí, gente, reforma tributária, toda essa transição ainda dura mais uns 50 anos. É claro que a proposta principal da reforma é que a nossa vida profissional, contábil, advogado e também pessoas físicas, né, é de que a nossa vida seja mais simplificada com esse novo regime. E claro que também respeitar, né, a carga tributária que a gente já tem hoje. Então a nossa carga tributária, ela não deve ser majorada, mas também, gente, não passamos a ser ali um país com um dos menores IVAs a nível global. Não é isso que vai acontecer, mas já é um passo muito relevante que a gente deu em relação à modernização tributária no nosso país. Então vamos falar, né, da Emenda Constitucional 132 em relação ao IPVA. O que acontece com o IPVA? O IPVA, gente, ele não era cobrado sobre alguns veículos. Então a gente tinha, por exemplo, jet ski, a gente tinha a lancha e outros veículos dessas categorias não tributados pelo IPVA. E agora, com a reforma tributária, esses veículos passam a se enquadrar também como itens tributáveis do IPVA. E a gente passa a ter também uma diferenciação no IPVA, que é, hoje o IPVA ele é cobrado pelo tipo do veículo, e aí a gente pega a base de cálculo do veículo e multiplica por esse percentual. Então, se a gente for falar, por exemplo, de ônibus e caminhões, a gente tem um percentual hoje, né, em São Paulo, de 1,5%. Então, a gente pega o valor do bem e multiplica por 1,5%. Se estamos falando de veículos de passeio, por exemplo, nós temos um percentual de 4%. Agora, com essas alterações feitas, né, trazidas pela reforma tributária, qual é o nosso cenário? Além de variações pelo tipo do veículo, também vão ser considerados o quão poluente aquele veículo é. Então, veículos que sejam menos poluentes terão também um impacto sobre a sua alíquota, terão uma alíquota reduzida. Então, quanto mais poluente o veículo for, maior a sua alíquota, quanto menos poluente,
menor a sua alíquota. A gente passa a ter essas mudanças, claro, precisam ser formalizadas também por cada ente responsável, então não é uma coisa que simplesmente vai acontecer só por força da alteração da Constituição. A gente tem um respeito também a dois princípios aqui dentro do direito tributário, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, que é os tributos respeitam 90 dias de comunicação ao contribuinte antes de serem alterados, e também temos o princípio, né, da anterioridade anual, que é esperar o próximo exercício seguinte para que essas alterações de fato sejam ali cobradas ao contribuinte. Então não precisa também ficar temeroso, preocupado em relação a isso, porque tudo vai ser regulamentado pela legislação e aí a posteriori os contribuintes serão comunicados e poderão se preparar para como essa nova sistemática vai de fato se aplicar. Mas aí já fiquem cientes de que os veículos mais amigos do meio ambiente, como eu tenho mencionado em algumas conversas informais, eles vão ter um beneficiamento em relação à alíquota. Gente, em relação à Emenda Constitucional 132, aprovada lá em dezembro de 2023, e o IPTU, quais são ali as nossas principais alterações, nossos impactos? Antes, a alteração da base de cálculo do IPTU, ela só poderia ocorrer com uma legislação, uma lei complementar. A lei complementar, ela tem uma série de regras e determinados, né, quórums ali a serem seguidos para que de fato a gente tivesse uma alteração então no tributo do IPTU. Agora, a nova, né, redação da Constituição Federal traz que o prefeito ele pode alterar essa base de cálculo por meio de um decreto, que é uma legislação mais simplificada. Não tem as mesmas formas de aprovação de uma lei complementar. Ele é muito mais simplista. O que acontece nesse novo contexto, então? O que muda de lei complementar para decreto? Acontece que para alteração do decreto, a gente fica mais suscetível a ter essas variações dentro da base de cálculo do imposto, da alíquota do imposto. E aí, claro, vão ser respeitados também os princípios, a anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. Então, o contribuinte só começa a recolher o tributo com a nova modificação após 90 dias ou após a virada do exercício seguinte. Mas acaba sendo pra gente sim um cenário de mais insegurança, porque se você tinha antes um processo que era um pouco mais robusto, que era um pouco mais rígido para fazer essa alteração, você acabava prevenindo, né, que algumas alíquotas fossem aumentadas de forma tão facilmente para o IPTU, e isso não vai ocorrer mais. Então é um ponto aí de atenção pra gente. Agora vem ele, né, o ITCMD, é um imposto que ele vai estar relacionado a várias situações ali da vida do contribuinte, né? Então ele pode estar relacionado em momentos de doação, ele pode estar relacionado em momentos de herança. E como que o ITCMD funciona antes da reforma tributária? O ITCMD, a exemplo de São Paulo, ele é calculado ao percentual de 4% sobre o valor do bem que está sendo ali doado ou que está sendo transmitido a título de herança, né? Proveniente ali de causa-mortis. No cenário da reforma tributária, agora o ITCMD passa a ser tributado de forma progressiva e tem uma alíquota máxima de até 8%. E essa progressividade, ela vem em relação ao valor do bem que está sendo doado ou em relação ao valor dos bens que estão sendo recebidos a título de herança. Então, mais um ponto aí de atenção e modificação para o contribuinte em relação à reforma tributária. Isso já está lá na Emenda Constitucional 132. Além da forma de ser calculado agora com uma tabela progressiva e um teto de 8%, o ITCMD sofre outras alterações. Uma delas é referente a bens recebidos de quem está situado no exterior. Antes, a nossa legislação, ela não tinha
previsão para a tributação nesse cenário. Hoje, se o doador ou o donatário estiverem fora do país, mesmo assim, a transmissão de bens entre eles terá a tributação do ITCMD no local onde o imóvel, onde o bem se encontre. Então é super importante ficar atento a isso, por quê? Porque como não tinha uma incidência e agora passa a ter, se não forem tomados os devidos cuidados, pode ser que gere um passivo tributário e uma pequena dor de cabeça. No começo do nosso papo, eu cheguei a falar que o nosso IVA dual, ele passa a ser um IVA que tende a respeitar a carga tributária atual que nós temos no país. E aí, a informação que eu quero trazer para vocês é que tanto o IBS quanto a CBS, a expectativa é que eles somem até 26,5% de carga tributária sobre, então, o consumo de bens e serviços que o contribuinte utiliza. A reforma tributária trouxe também lá em dezembro de 2023 a instituição de um imposto que a gente tem chamado de imposto seletivo. O que é o imposto seletivo, que muita gente diz que é o imposto do pecado? O imposto seletivo, ele é aquele que vai ser cobrado sobre coisas que principalmente a mulherada no período de TPM adora, né? Que são as comidas açucaradas, os chocolates, os refrigerantes. E aí tem um outro público também que ama muito esses produtos, mas tem também produtos que a gente tem a incidência do imposto seletivo para mitigar o consumo deles, para de fato coibir, não é mesmo? Então nós temos nesse mesmo rol cigarros, a gente tem veículos, aeronaves, embarcações poluentes, e aí a gente tem, com a instituição desse tributo, então, esse objetivo de tornar os produtos mais caros e aí fazer com que eles não sejam tão consumidos quanto são hoje pela sociedade. Então, o imposto seletivo, o imposto do pecado, ele tá aí e a gente vai observar possivelmente ali essas alterações, né? O encarecimento desses produtos. Então, a gente vai ter, com a implementação da reforma tributária agora, ainda uma análise geral sobre como o IBS vai de fato funcionar, como que a CBS vai de fato funcionar, como vai ser de fato esse comitê gestor que fica responsável pela arrecadação e depois pela divisão, né, desses tributos e contribuições para os estados e para os municípios. E nós temos muita expectativa, claro, de que após, né, a implementação ali em 2032, de que de fato esse regime tributário, né, o IVA dual, ele seja de fato mais simplificado para o contribuinte, para as empresas. Gente, esse foi o primeiro papo, que é um papo de fato muito introdutório, porque tem muita coisa ainda acontecendo, tem muita coisa ainda por ser decidida, então a gente vai acompanhar as cenas, literalmente, né, os próximos capítulos, o que vai sair, e aí eu tô super animada de vir aqui com vocês em outro momento, compartilhar esse conteúdo, trazer para vocês as alterações. Passei por muitos assuntos, assim, de maneira muito superficial, tem muitos outros detalhes. A reforma, ela com certeza vai ser algo positivo pra gente, não é, de fato, nesse primeiro momento, o mais simplificado, mas ele já apresenta melhorias em relação ao sistema complexo tributário que nós, profissionais contábeis e tributaristas, já trabalhamos atualmente. Essa reforma tributária, ela vai passar por revisões a cada 5 anos, então a gente vai corrigindo a rota durante esse novo processo, esse novo regime. Me acompanhem por aqui pela rede, eu tô sempre colocando atualizações, tô sempre deixando aqui um pouquinho para vocês do que vai acontecendo. E é isso, espero vocês num próximo encontro, espero vocês aqui nos canais, nos momentos de dividir dúvidas. Se cuidem, uma boa semana!